Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarot 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Não tem prazo para terminar. No caso, o que significa isso, Fábio? É que você pode assistir em qualquer momento, e se esse vídeo foi indicado para você é porque energeticamente você foi conectado a esse tema que é para você. Então vamos dar início aqui agora e nós vamos preparar para tirar a nossa primeira carta. Vamos lá? Vamos tirar a primeira carta e nós vamos saber que é um total de 21 cartas, ok? Então vamos lá. Vamos preparar para a primeira carta. Opa, já caiu uma aqui. Primeira carta, 4 de paus. Vamos agora à segunda carta. Rei de copas. Os amantes. Dois de pentáculos ou 2 de ouros. Cavaleiro de espadas. A força. O dependurado. Pajem de espadas. Ás de ouros. Alta sacerdotisa. A lua. Nove de paus. A imperatriz. Cinco de paus. Cavaleiro de paus. O eremita. Sete de copas. Pajem de paus. Quatro de ouros. Dez de copas. E
9 de ouros. Muito bem. E para você que chegou aqui agora, seja muito, mas muito bem-vinda. E você também seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. O meu nome é Fábio e eu vejo aqui alguém. Mas essa pessoa, esse alguém, é alguém que parece que fica meio na sombra, meio escondida, meio escondido, uma pessoa que pensa em você, entendeu? É meio engraçado essa pessoa, porque eu vejo uma pessoa que parece que ela te elogia, ou ele te elogia. É uma pessoa que tem sentimento por você, e ao mesmo tempo que essa pessoa tem sentimento por você, essa pessoa tem um forte desejo de se envolver com você. Mas ao mesmo tempo que tem um forte desejo de se envolver com você, tem muito medo de se envolver. Que, no caso, com você. E bem aqui, olha. Essa pessoa te elogia muito no 4 de paus. Mostra aqui uma carta de fogo, logo uma entrada com uma carta de fogo. Alguém, tá vendo aqui, olha, levantando um prêmio. Isso significa que na mente dessa pessoa está muito ativa ou ativo a sua presença. É uma carta de fogo, é a primeira carta energética, me mostra uma carta de fogo levantando, olha, tá vendo? Um prêmio de vitória. Significa que essa pessoa, quando pensa diretamente em você, como o 4 de paus é uma carta da criatividade mental. Criatividade mental, o que significa isso? Significa que quando a pessoa pensa em várias coisas, vem você no pensamento bem nítido, porque é uma carta de fogo, e mostra uma coisa como uma comemoração, algo muito positivo em relação a você. E esse lado positivo, essa pessoa pensa em você de um lado muito positivo, mas eu vejo que essa pessoa meio que observa você. Sabe quando uma pessoa te observa calada ou calado e te observa de longe, quase que um sentimento de flerte, quase um sentimento platônico? Muitos de vocês até não imaginam ou não sabem, ou até não conseguem perceber. É uma pessoa que externamente talvez não mostre os sentimentos, mas por dentro tá um vulcão em erupção. É essa pessoa. Eu vejo essa pessoa nessa situação, tendo sentimento com você, elogiando, vendo que você é uma pessoa fantástica, mas essa pessoa tem muito medo de um envolvimento. E esse muito medo de um envolvimento faz essa pessoa a ter muitos porquês. Essa pessoa é uma pessoa que tem muitos porquê disso, porquê daquilo outro. É uma pessoa literalmente complicada de se lidar. Exatamente, essa pessoa é uma pessoa que ela aqui, olha como essa pessoa fica. Essa pessoa fica, eu não sei se eu escolho isso, eu não sei se eu escolho aquilo, eu não sei se eu pego isso, eu não sei se eu pego aquilo. Essa pessoa vive fazendo isso. Essa pessoa vive em cima do muro. Entendeu? Essa pessoa vive em cima do muro, essa pessoa pensa em você, é ativo, entendeu? Com pensamentos voltados a você, mas é uma pessoa que fica muito... será que eu escolho o verde? Será que eu escolho o azul? Será que eu escolho o preto? Ou será que eu escolho o amarelo? Será? E fica sempre no será. E esse será dessa pessoa reflete muitas vezes na questão de como essa pessoa está gerenciando a própria vida. Essa pessoa tem um gerenciamento na própria vida de uma forma muito frenética. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo na vida dessa pessoa. E essa pessoa tenta controlar tanto as questões materiais quanto sentimentais ao mesmo tempo. E na verdade, é um grande redemoinho que essa pessoa se encontra. Porque como sendo uma carta de ouros, é uma carta de terra muito voltada a esse plano, que é o plano material, toda carta de ouro é muito voltada aos planos materiais.
Mas o mais interessante de tudo isso é que energeticamente nos traz que não somente essa pessoa está voltada às questões materiais e de como administrar as questões materiais, mas eu vejo aqui, olha, a gente vê água numa carta de quê? De ouros. Numa carta de ouros, quando a gente vê água, o que que você tem que imaginar? O que que a energia, o que que a espiritualidade está dizendo pra gente? O que que eles querem passar pra gente? Eles querem dizer que essa pessoa, ela tem sentimentos por você, porque... Ah, como é que você sabe, Fábio, que você está falando que essa pessoa tem sentimentos por mim? Porque essa tiragem é feita de ligação com essa pessoa em direção a você, não em direção a outra pessoa. Direção a você. E essa pessoa tenta muito, mas muito mesmo, se voltar às questões materiais, mesmo sabendo dos sentimentos que não estão calmos por você. Essa pessoa tem uns sentimentos que não estão calmos em sua direção, não estão calmos, não estão serenos. Essa pessoa ainda sente que mexe dentro dela ou mexe dentro dele sentimentos por você, exatamente. E essa pessoa tenta se distrair se ocupando materialmente com tarefas materiais para que esse sentimento que está aqui ao lado dessa água, esses dois barcos balançando, essa pessoa tenta se distrair de alguma forma. E como é que essa pessoa fica se distraindo com coisas materiais? Essa pessoa fica tentando fazer novos projetos no Cavaleiro de Espadas. Essa pessoa tenta ir para situações criando novos projetos para tentar tirar o pensamento em você. Tá? E essa pessoa, além de criar projetos, de tentar tirar o pensamento em você, saiu o quê? A carta da força. Essa pessoa tenta dominar o quê? O instinto que tem por você, o desejo que tem por você. Ah, Fábio, então essa pessoa não tem desejo por mim? Não, eu não falei isso. Eu estou falando que essa pessoa, ela tenta ficar ocupada aqui no Cavaleiro de Espadas, tá vendo? Ocupada, porque espadas é ariamente. Essa pessoa tenta fazer diversas tarefas para ficar ocupada ou ocupado e não tentar pensar em você. Mas o grande problema é que existe esse leão. Olha o tamanho desse leão. Esse leão não é um gato. Esse leão não é um gato. Olha o tamanho desse leão. É grande. O que significa isso? O que você está querendo dizer isso? É porque essa pessoa tem um desejo muito grande por você. Essa pessoa tem um desejo muito grande por você e essa pessoa domina esse desejo que tem por você. Porque o leão mostra os instintos mais primitivos dessa pessoa por você. Por você. Essa pessoa tem um instinto muito primitivo em parte de desejo por você. E essa pessoa tenta sempre dominar esse instinto primitivo que sente por você, esse desejo, essa vontade de te ter, essa posse, essa vontade. Então, se essa pessoa se mantém ocupada ou afastada ou ocupado ou afastado de você, ocupados em tarefas, esse leão diminui um pouco, fica quase que um meio leão, né? Para poder dominar. Por isso que a força aqui é o quê? É um arcano maior. Um arcano maior mostra o poder de duração dessa força. Como sendo um arcano maior, a força mostra que essa pessoa tenta manter a vida dela ou a vida dele muito ocupada para que os instintos e os desejos por você não transpareçam. Mas existe um outro porquê. Como a força, ela é um arcano maior, e é um arcano de desejo, e é um arcano que a mente domina sobre o desejo. A mente está aqui, o desejo está aqui. A mente domina sobre o desejo. Mas o desejo existe. O desejo existe. Se o desejo não existisse, não precisava segurar aquele leão, que aquele leão é o desejo.
E aí o que que acontece quando acontece algumas brechas? Essa pessoa, mais um arcano maior do lado, o dependurado. Essa pessoa ainda se encontra olhando para o passado. E tanto quanto a força que essa pessoa tenta evitar o desejo a uma longa escala, essa situação sempre sabota essa pessoa em olhar coisas suas ou pedir para que alguém fique vigiando você. É mais ou menos isso. A pessoa às vezes não tem nem coragem de olhar para você, porque se olhar para você é como um imã. Essa pessoa vai se sentir ligada, conectada, vai ter uma junção. E por isso que essa pessoa se encontra num arcano maior do dependurado, porque essa pessoa não conseguiu se desvencilhar. Por que não conseguiu se desvencilhar? Olha aqui, olha. Ela está amarrada, ou ele está amarrado pelo calcanhar. Você está vendo? E essa pessoa sente até uma pequena satisfação sobre isso. Essa pessoa não está lutando para desamarrar. Essa pessoa, ela está seguindo em frente. Essa pessoa está seguindo em frente, mas está seguindo em frente se sentindo confortável em olhar para o passado. E mesmo que essa pessoa continue a caminhar como um pajem de espadas, e o pajem de espadas significa o quê? Significa que essa pessoa está indo à frente, mas indo à frente de uma forma inicial, né? De uma forma que está dando os primeiros passos, está tentando querer se desvencilhar por você. Essa pessoa consegue caminhar por caminhos novos, por situações promissoras? Sim, essa pessoa consegue caminhar por situações promissoras, essa pessoa consegue até mesmo conseguir muitos goals atingidos, né? Muitas coisas que essa pessoa consegue fazer, essa pessoa consegue sim atingir de uma forma muito interessante, mas o mais interessante de tudo isso, mesmo que essa pessoa consiga atingir as coisas, essa pessoa sempre fica entre uma coisa e outra. Desde o começo da energia, a espiritualidade mostra que essa pessoa sempre fica entre uma situação e outra. E o mais interessante de tudo isso, porque energeticamente me mostra algo muito, mas muito, digamos, é como um imã. Como eu falei, que essa pessoa fica sempre entre uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Olha só que interessante. Essa pessoa me sai como alta sacerdotisa. E a alta sacerdotisa, mais uma vez, é um arcano maior. E você veja, tem um pilar escuro e um pilar claro. E a pessoa se encontra no meio. Mais uma vez, para que você entenda que essa pessoa é praticamente uma pessoa de lua. É uma pessoa que está no meio, mas pensa sobre uma coisa e outra. É você e outra coisa. É você e outro alguém. É você e uma situação. É você e algo material. E assim vai. E o mais interessante é que a conexão da alta sacerdotisa se encontra bem aqui, acima, quer dizer, abaixo, conectando com os amantes. Mais uma vez, é aquela carta lá do começo, aquela carta energética que mostra a dúvida. E aqui também a dúvida. Então, e detalhe, olha só, duas cartas que mostram a dúvida, que mostra a situação e mostra também sentimentos, porque a alta sacerdotisa, ela guarda sentimentos muito preciosos, escondidos. E essa pessoa se fecha muito. E mais uma vez, para que você veja a confusão e a situação, como essa pessoa se encontra, sai um arcano maior, a lua. E a lua me traz essa confusão, a lua me traz essa situação de que nem tudo está esclarecido, que tudo às vezes pode se tornar muito confuso. Por isso que aqui no 2 de Pentáculos, mais uma vez, essa pessoa tenta equilibrar a parte material, porque os sentimentos estão revoltos. A lua traz toda uma confusão na cabeça dessa pessoa. E o mais interessante de tudo isso, que a lua, ela mostra uma nostalgia no passado, ela mostra aquele desejo, aquela vontade de ver a sua imagem, né? Essa pessoa fica quase que entorpecida ou entorpecido.
sobre essa questão da sua imagem. Quando essa pessoa fica entorpecido sobre a questão da sua imagem, essa pessoa tenta se defender, tenta se fechar ao máximo, porque quando essa pessoa pensa em você e você saiu como a Imperatriz, e a Imperatriz é um arcano maior, saiba que a Imperatriz, sendo um arcano maior, é uma energia de grande poder dentro da mente dessa pessoa. Essa pessoa vê você como uma pessoa fantástica. Essa pessoa vê você como uma pessoa que literalmente é muita areia no caminhãozinho dessa pessoa. Por quê? E quando essa pessoa olha e pensa em você, a pessoa olha para você como essa energia da Imperatriz, essa pessoa vê você como sendo uma pessoa fantástica para várias coisas. Tanto que, olha só, isso aqui é a pessoa tentando se defender, tentando se negar, tentando esconder o quão de desejo essa pessoa sente por você. E o quanto de atração e vontade de estar com você essa pessoa tenta bloquear bem aqui, olha. E a Imperatriz, se lembre que a Imperatriz é você. E olha onde está a Imperatriz. Olha aqui. Está logo abaixo da força. Se lembra que eu falei sobre a questão do desejo que essa pessoa tem sobre você e essa pessoa tenta dominar? Aqui, ó. Esse é o desejo. Isso aqui é você. Você é representado o desejo que essa pessoa tem por você. Essa pessoa acha você tudo de bom. E aí essa pessoa tenta lutar contra isso. Mas por que, Fábio, essa pessoa luta contra isso? Mas que coisa mais inconveniente. Que situação, se a pessoa me quer, por que que a pessoa continua lutando contra, Fábio? O que que significa isso? Você tem alguma resposta sobre isso? Sim. O Fábio não tem a resposta, mas o universo tem. E eu vou mostrar aqui agora para você. A espiritualidade tem a resposta. E a resposta é o 5 de paus. O 5 de paus representa todas as dificuldades, bloqueios e traumas que essa pessoa carrega. E isso é uma carta, o quê? 5 de paus, é uma carta de fogo. É uma carta número 5. E todas as cartas 5 são cartas de conflitos, são cartas e principalmente uma carta de fogo, que mais uma vez eu volto a repetir, que uma carta de fogo são cartas de criatividades mentais. Então, isso aqui está muito aceso dentro da mentalidade, do raciocínio dessa pessoa. Muitos bloqueios, muitas situações que mostram até mesmo que essa pessoa, ela pode vir na sua direção, bem aqui, no Cavaleiro de Paus. Sim, essa pessoa pode até vir por ter muitos bloqueios, muitas coisas, de repente dá uma louca nessa pessoa e sim, essa pessoa vem representando como um Cavaleiro de Paus. Por que, Fábio, essa pessoa está sendo representada pelo Cavaleiro de Paus? Porque mostra que é uma pessoa que vai vir com muito fogo para cima de você, vai vir com muita questão de atração. E aí, o que acontece quando essa pessoa vier com muita questão de atração e desejo para cima de você, quando essa pessoa vier? A espiritualidade e o cosmo pede para que você tenha um pouco de prudência quando essa pessoa aparecer. Quando essa pessoa vier em sua direção, que você tenha prudência, sabedoria e você possa olhar nas entrelinhas. O eremita é outro arcano maior. O mais interessante é que aqui para você está saindo arcanos maiores. E arcanos maiores mostram durabilidades, situações que vocês têm que perdurar por mais tempo, situações que você deve considerar por mais tempo. E o eremita te trazendo para que quando essa pessoa vier com essa energia e essa velocidade do Cavaleiro de Paus, que você tenha prudência, sabedoria, para que você saiba entender os pontos que mais te interessam. Se de repente vale a pena estar com essa pessoa para que os pontos, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, todos aqueles pontos que você vem sonhando durante anos, que junto com essa pessoa que você possa realizar. E que você
Analise, tenha uma análise primária, e o Pajem de Paus me mostra isso, me mostra essa análise primária. Essa análise primária sobre toda uma questão. Pode sim ficar um pouco confuso, porque a Lua está logo acima do Pajem de Paus. Me mostra uma confusão, pode me mostrar alguma coisa encoberta dessa pessoa, tá? Que pode, digamos assim, trazer ruídos à sua análise primária. E com isso, você pode se tornar uma pessoa que possa se fechar um pouco mais diante dessa pessoa. Você pode se fechar mais, você pode falar, opa, peraí. Não, por que essa pessoa está voltando? Será que eu devo botar barreiras? Será que eu devo ficar isolada? Ou isolado? Porque, na verdade, o que você sente é a vontade de quê? De manter a sua felicidade. Sim, você sente que você deseja, assim, um dia ter uma família ou até mesmo ter uma felicidade plena. Mas hoje você se encontra muito bem sozinha ou sozinho como você está. Saiu você aqui, olha, no 9 de pentáculos ou 9 de ouros. E aqui mostra que mesmo você tendo um contentamento muito grande por ter uma família, ou até mesmo um contentamento por estar como você está agora, sozinha ou sozinho, porque mostra o quê? Muitas vantagens, como você pode viajar, você pode ir em lugares, você pode fazer certas situações e fazer a sua própria agenda. E isso é fantástico, porque a espiritualidade mostra, energeticamente mostra, que sozinha ou sozinho você se encontra numa felicidade do 10 de copas. Então, se você deseja estar sozinha ou sozinho, as energias mostram que sim, você faz muito bem, mas saiba que essa pessoa, ela pensa em você e pensa em todas essas questões que eu acabei de te dizer. Então cabe a você saber se você deseja estar com essa pessoa ou se você não deseja estar com essa pessoa. Por isso mesmo eu volto a trazer para você que o livre-arbítrio sempre será algo, uma ferramenta útil para que você saiba se vale a pena ou não estar com essa pessoa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Eu vou ficando por aqui. Gratidão a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.